Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, tá começando a época dos vestibulares, a gente sabe disso, e por mais que o Abraham Weintraub, nosso ministro da Educação, tenha dito que o Enem ele não vai ser ideológico, a gente sabe que existem outras faculdades, pensando nas faculdades estaduais, até a federais não, né? Porque é muito por conta do nosso governo federal, mas também universidades particulares que estão fazendo vestibulares independente da visão ideológica que o Enem tenha. Lembrando que o próprio ministro da Educação falar que uma questão que vai ser uma prova sem ideologia já mostra uma certa ideologia, mas isso é um assunto para outro vídeo que, aliás, até já fiz aqui no canal, tá bom? Mas pensando nos vestibulares, a PUC do Paraná fez o vestibular, né, agora no sábado, fez ontem, e caiu uma questão bastante polêmica acerca do Bolsonaro. Não acerca do Bolsonaro em si, né? Mas pegando uma fala dele bem polêmica, até um pouco ridícula, convenhamos, que viralizou na época e começou a levantar de novo, né? Aquela, tá vendo? É todo mundo comunista, é socialista, estão querendo fazer um marxismo cultural e tal. Será que isso tá certo? Será que realmente o Estado pode tomar algum tipo de atitude, a sociedade tem que tomar algum tipo de atitude contra essa questão que foi feita? Se você quer saber isso e muito mais também sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, que nem eu falei pra vocês, né, a PUC do Paraná, tô só pegando a questão aqui pra vocês, ó, levantou essa questão de uma fala bem polêmica, aquela do cocô sim, dia não, tal. Presta atenção na questão, vou colocar aí pra vocês também, ó, vamos ler junto aqui. Considere o texto a seguir e responda a questão. É só você... Não sei imitar o Bolsonaro, tá? Vou fazer de verdade. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Você fala pra mim poluição ambiental. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Que melhora bastante a nossa vida também. Agora, o mundo. Quando eu falei que cresce mais 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle não. Você vai ler na capa da Folha amanhã que eu tô dizendo que tem que ter controle de natalidade. Disse a autoridade pública. Galera, basicamente aqui, né, ele cometeu, digamos assim, dois errinhos, dois conceitos geográficos mais ou menos errados. Esse cocô dia sim, dia não, eu considero um erro, mas nem sei exatamente o que ele quis dizer, né, com essa declaração. Tem que comer um pouquinho a menos, tem que deixar de comer um pouquinho, não sei muito o que ele quis dizer com isso. Mas depois ele fala também, né, agora o mundo, quando eu falo que cresce mais 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Na verdade, galera, a gente percebe que esse tipo de declaração do Bolsonaro se assemelha muito a uma política neomalthusiana, que não é mais a realidade atual. A gente percebe, né, como se, sei lá, um planejamento familiar fosse reduzir a pobreza. Na verdade, a gente percebe que a própria urbanização, o próprio desenvolvimento, as políticas de inclusão social, elas promovem uma natural redução da taxa de natalidade, e é por isso que a gente tem, por exemplo, países desenvolvidos tendo uma taxa de natalidade menor e países subdesenvolvidos uma taxa de natalidade maior. Não é porque tem mais filhos que é pobre, e sim, geralmente, é mais pobre e por isso tem mais filhos. Então você tratar a alta natalidade como uma causa para a pobreza, isso é uma política neomalthusiana, que já foi considerada completamente errada. Você tem que combater a pobreza para aí sim trazer reflexos numa política de controle de natalidade, né? Naturalmente controlando a natalidade. E a gente não pode esquecer também que associar a alta natalidade a um futuro prejuízo dos recursos naturais também não tem a mínima noção. Por exemplo, hoje em dia, mais ou menos 15% da população mundial vive concentrada em países desenvolvidos e 85% em países subdesenvolvidos. São os países subdesenvolvidos que consomem os recursos naturais? Não. Por mais que os países desenvolvidos sejam somente 15% da população mundial, eles são responsáveis pela grande maioria do consumo dos recursos naturais. Hoje em dia, a gente não vive em um mundo sustentável pelo padrão de consumo, e aí eu me coloco dentro disso também, da elite global, das pessoas, né, dos países desenvolvidos, das pessoas mais ricas da nossa sociedade. Tudo bem? Então, dois errinhos foram cometidos nessa afirmação do Bolsonaro, mas vamos lá, né? Ele fala assim, ó, qual opção realmente contribui para a preservação do meio ambiente? A. Priorizar a agropecuária extensiva como prática produtiva. É um cutucãozinho no Bolsonaro. A gente sabe, galera, que o Bolsonaro, por exemplo, é totalmente favorável ao agronegócio, favorável à utilização do campo como prática de sustento das atividades econômicas brasileiras, né? Então ele está muito mais com a bancada ruralista. E a gente sabe que a pecuária, ela impacta muito negativamente do ponto de vista ambiental. Consome o solo, consome água, é um dos grandes responsáveis pelo suposto aquecimento global, pela liberação de metano e tal, né? Essa aí não é legal. Aí ele coloca B.
Criminalização das organizações não governamentais. Obviamente, outro cutucãozinho do Bolsonaro. A gente sabe que ele deu uma declaração falando, né, que ONG é tudo esquerdista, que ONG só quer saber de internacionalizar a Amazônia, das queimadas e tal. Um cutucãozinho, tá? Obviamente não é AB também. Ampliação de coleta e tratamento de esgoto. Não saiu o gabarito oficial, né, mas muito provavelmente vai ser essa, quando você amplia a coleta e o tratamento de esgoto, que aliás, a gente investe pouquíssimo em saneamento no Brasil. E isso vai gerar uma coisa assim, uma política até que burra, e não desse governo, né, mas até dos governos anteriores. Porque, infelizmente, como a gente não investe em saneamento social, em saneamento ambiental, isso vai fazer com que os nossos gastos em saúde eles sejam muito maiores também. Porque um dos grandes motivos das doenças que existem no Brasil é justamente pela falta de tratamento de água, de coleta de esgoto, saneamento básico de maneira geral, tá bom? A dele coloca, né? Restrição da divulgação dos dados relativos ao desmatamento, obviamente, dando uma cutucadinha também. Quando o Bolsonaro não divulgou os dados do INPE, obviamente você restringir a divulgação não vai fazer com que não produza com que não restrinja, né, os impactos. E redução dos efetivos das instituições ambientais que monitoram o impacto das atividades humanas. A gente viu também, né, que instituições como o ICMBio, o IBAMA e tal, eles tiveram uma redução do seu financiamento por parte do Estado. Percebe que é uma questão, nível de dificuldade relativamente fácil, tá? Não acho que ela é difícil. E em todas as alternativas, que não era a alternativa correta, claro, dá uma espécie de cutucadinha no governo Bolsonaro. Esse tipo de questão você nunca vai ver numa prova federal, mas é possível, ainda mais pensando, galera, que várias faculdades estaduais, elas estão com um pouco de raivinha do governo Bolsonaro pelas políticas de contingenciamento, tudo que a gente sabe, né? Por ser um governo mais conservador, geralmente contra, as reitorias não, mas geralmente contra quem realmente produz as provas, que geralmente tem um pensamento mais progressista. Então esse tipo de questão você pode acabar encontrando, tá bom? Eu considero correto? Galera, de verdade, se por exemplo, eu acho legal você contextualizar uma questão, sem nenhum problema. Se você for contextualizar com algum tipo de ideologia explícita, porque assim, ideologia toda questão tem, né? Mas algum tipo de ideologia explícita, que pelo menos você não, digamos assim, você não prejudique o aluno que saiba aquele tema, percebe? Então, por exemplo, vamos trabalhar com verdades científicas, com coisas que tenham um embasamento científico. Você colocar uma questão dessa, por exemplo, que ironiza, por exemplo, o governo Bolsonaro. Mesmo que você goste do Bolsonaro, em nenhum momento essa questão, por exemplo, ela vai ser prejudicada. Se você gostar do governo Bolsonaro, não posso marcar isso aqui, porque eu acho que realmente, se você não divulgar os dados do desmatamento da Amazônia, eu acho que melhora. Obviamente você não vai ser prejudicado, mesmo que você defenda o governo Bolsonaro, percebe? E lembrando também que essa instituição, a PUC do Paraná, é uma instituição privada. Portanto, eles fazem, galera, o que eles bem entenderem, percebe? O que você pode fazer, por exemplo, se fosse alguma universidade estadual, algum governo federal fazendo isso poderia ser classificado como algum tipo de, sei lá, censura, doutrinação ou coisa que o valha. Quando a gente vê, por exemplo, uma universidade particular fazendo isso, o que você pode aderir, se você não concordar com uma universidade adotando essas políticas, adotando esse tipo de questão, seria você fazer um boicote. Eu, pelo menos, galera, considero que é uma atitude saudável. Se, por exemplo, tivesse uma questão que falasse que é impossível você, sei lá, como é que fala? A Dilma falava? Armazenar o vento, estocar o vento, né? Que é impossível você estocar o vento, embora a gente saiba que ela não quis dizer exatamente isso, e sim uma outra coisa. Assim como o Bolsonaro também não quis dizer, né? Que é pra fazer cocô um dia sim, um dia não. Os dois não têm uma habilidade de fala muito grande. Esse tipo de questão traz uma contextualização sem grandes problemas, tá bom? Mas pode ter certeza que a gente vai ter uma grande discussão nos próximos dias sobre a doutrinação das faculdades, justamente por uma questão dessa. Deu pra entender, galera? Belezinha? Também, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, que eu tô pretendendo fazer algumas revisõezinhas aqui de geografia, atualidades e tal. Deixa nos comentários, quero saber o que vocês pensam, qual revisão vocês querem que eu faça, temas importantes, relevantes e tal. Não esquece também, galera, de dar um curtir, tá? Isso ajuda bastante o canal. Compartilha com seus amigos, que isso também ajuda bastante o crescimento do canal. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau!